A Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal inauguraram hoje exposições para lembrar a destruição provocada pelos atos golpistas no ano passado. Cada detalhe exposto serve como prova da resiliência do país diante de atos criminosos. A história da destruição na Câmara dos Deputados foi recontada com os objetos danificados e as fotografias tiradas após os ataques. No dia 8 de janeiro de 2023, 46 presentes de outros países estavam em exibição no Congresso. 2 deles desapareceram e 14 sofreram danos. Entre eles, este ovo de avestruz esculpido, que foi um presente do Sudão. Os restauradores contaram que esse foi o objeto mais complexo de recuperar, porque ficou completamente desfigurado. Ele agora fica exposto sobre um suporte oval com várias partes faltando. Outros presentes que não puderam ser restaurados também estão expostos, como 3 vasos presentes da China e da Hungria e o painel Ventania de Atos Bulcão. A exposição estará aberta ao público a partir de quarta-feira. Ao todo, o prejuízo na Câmara com reparo, reposições e indenizações foi de quase 3 milhões de reais. No Supremo Tribunal Federal, o prejuízo foi ainda maior, 12 milhões de reais. E no STF, o trabalho de recuperação foi dividido em 3 fases. Primeiro, o plenário foi restaurado, depois os gabinetes dos ministros e da presidência e, na última etapa, os móveis do Salão Nobre e os objetos em geral. Por decisão da Corte, aqui no hall dos bustos, onde está a parte da exposição Reconstrução, Memória e Democracia, o busto de Rui Barbosa, que foi um dos autores da primeira Constituição, vai permanecer com esse afundamento na cabeça, dano causado no ataque de 8 de janeiro. A ideia é que a cicatriz também ajude a contar a história. Em outras peças, como nessa mesa histórica do Salão Nobre do Supremo, a própria equipe de restauração não apagou totalmente as marcas. É a opção da restauração. A gente tem que deixar a marca do que foi danificado e do que foi refeito. Como essa pera, essa cadeira, ela foi destruída e essa peça foi subtraída. Então a gente teve que fazer uma próxima. Você vê que olhando de perto, você consegue perceber que ela foi reconstruída. A Laís é uma das 6 pessoas que trabalharam no processo de recuperação do patrimônio do STF. A gente está aqui para preservar o patrimônio. De repente, você se depara com ele destruído. Dói, é uma coisa muito triste. Né? É o patrimônio público, não é meu, não é seu, não é do STF, é da humanidade. E precisa ser preservado. A exposição no Supremo ainda traz os objetos usados para vandalizar o prédio, como pedras e bolinhas de gude, as cadeiras destruídas e, no Salão Branco, as fotografias do antes e depois dos atos golpistas. A exposição no STF estará aberta ao público amanhã, de 1 da tarde às 5 e depois a partir do mês que vem. Uma homenagem à memória coletiva e à força da democracia. E começou agora há pouco a solenidade para a abertura da exposição no Supremo Tribunal Federal. Tenho o prazer de receber agora, ao vivo, a repórter Raquel Honorato, que está lá. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Obrigado aqui pela sua presença sempre. Obrigada a você, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A cerimônia aqui no Supremo começou pouco depois das 2 da tarde. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a solenidade no hall dos bustos, onde está parte da exposição dos atos golpistas. Ele pediu 1 minuto de silêncio aos convidados e depois exibiu um áudio da destruição no dia dos atos golpistas. Na sequência, os convidados seguiram até o plenário do Supremo, onde aconteceu o discurso do presidente da Corte. Estão presentes aqui nessa solenidade também os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que assume uma vaga no Supremo em fevereiro, também está presente, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. E também os ministros aposentados do STF, a ministra Rosa Weber, que era então presidente da Corte na época dos atos golpistas, no dia 8 de janeiro do ano passado, também Ricardo Lewandowski e Aires Brito. No discurso no plenário, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é preciso manter viva a memória do que aconteceu. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos.
o país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Um Brasil que não se parece com o Brasil. Tratar com condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Nós estamos aqui para evitar que isso aconteça de novo. No discurso, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, também fez questão de destacar o papel de heroína da ministra Rosa Weber, que era então presidente da Corte no dia dos atos golpistas, 8 de janeiro do ano passado. Ele falou da importância do papel dela na reconstrução do Supremo Tribunal Federal. Após o discurso do presidente da Corte, a ministra Rosa Weber também falou e ela foi aplaudida ao final do discurso. Na sequência agora, a cerimônia ali no plenário já terminou. Na sequência, é esperado que os convidados venham aqui até o Salão Branco, onde está outra parte da exposição dos atos golpistas. E depois, algumas autoridades, como o presidente da Corte, o Barroso, ele vai, e outras autoridades também vão, para o Congresso, onde acontece em instantes outra cerimônia e também a abertura da exposição dos atos golpistas. Trali. Obrigado, Raquel, pelas suas informações ao vivo. Uma ótima tarde para você. Como disse aí há pouco a Raquel, depois então desse evento no Supremo, as autoridades participam de uma outra cerimônia no Congresso Nacional, também em defesa da nossa democracia. Momento importantíssimo. Repórter Elisa Claveri tem os detalhes ao vivo. Elisa, bem-vinda. Boa tarde também. Boa tarde, Trali, para você e para todos. A cerimônia, que foi batizada de Democracia Inabalada, vai acontecer no Salão Negro, local que dá acesso tanto à Câmara quanto ao Senado. Foi principalmente por ali que há um ano os golpistas quebraram as vidraças e invadiram o Congresso. Mais de 500 pessoas devem participar do ato de hoje, entre elas 34 ministros e mais de 10 governadores. O evento começa com a entrega de uma placa da restauração de uma das principais obras destruídas aqui no Congresso, uma tapeçaria criada pelo arquiteto Burle Marx, que fica no Salão Negro. Depois, uma entrega simbólica do exemplar da Constituição de 1988, que foi roubado pelos golpistas na invasão do Supremo e que foi recuperado em janeiro do ano passado. Devem discursar os chefes dos três poderes, os presidentes da República, Lula, do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, além do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, era esperado, mas cancelou por problemas de saúde na família. Numa rede social, ele disse que há um ano as sedes dos três poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. Todos os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei dentro do devido processo legal. Representando os estados, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também deve discursar. Hoje pela manhã, totens que representam a Constituição Federal foram instalados em frente às sedes do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Numa rede social, o presidente Lula relembrou a tentativa de golpe. Disse que, guiados pelo ódio e pela desinformação, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Exibiram o desprezo pela democracia que levamos anos para construir enquanto povo. Mas as instituições brasileiras e a sociedade se uniram e garantiram a proteção da nossa democracia. É isso que nos une, lembrar para que nunca mais aconteça. Também para lembrar a data, ontem à noite, o Congresso exibiu uma projeção na área externa do prédio com a bandeira do Brasil e a frase "Democracia nos une". Trali. Obrigado, Elisa. Um ótimo trabalho para você. Uma boa tarde aí em Brasília. E antes de encerrar, faço um convite aqui para você. Quarta-feira, depois de amanhã, depois do BBB, a Globo exibe o documentário original Globo News 8/1, A Democracia Resiste, dirigido pela Júlia Duailib e pelo Rafael Norton. Esse documentário traz imagens inéditas do 8 de janeiro, reconstitui também, hora a hora, a tentativa de golpe e revela como as autoridades dos três poderes agiram para proteger a democracia brasileira.
Não perca, então.